Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história que está escrita no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Sabe o que quer dizer Gênesis? Quer dizer início, princípio, começo. Tudo que a gente vê começou com alguma coisa. Esse tecido aqui deve ser de alguma coisa sintética, mas lá no início dele era só uma fibrazinha que depois foi tratado, que depois foi passado por máquinas e tantas coisas, e depois transformado nesse tecido que foi pintado. Mas ele não foi sempre assim. Aqui é a parede. A parede é feita de tijolos. O tijolo é feito de barro. O barro vem da terra, que vem do chão. Tudo teve um início. Uma árvore de pêssego. Começa com uma semente de pêssego. Tudo tem um início. A Bíblia conta, aqui nesse livro de Gênesis, que no princípio não havia nada, mas Deus estava lá. Como é que nós explicamos que no início não havia nada e Deus já estava lá? Deus sempre existiu. Ninguém fez Deus, ele sempre existiu. É difícil explicar, não é? Mas a Bíblia diz que crer sem ver é fé. E nós cremos que Deus sempre existiu e Deus é eterno porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus já estava lá quando não existia nada. Tudo era trevas. Tudo era uma grande escuridão. Não havia nada. E então Deus começou a criar a partir do nada. Deus criou, Deus fez do nada. Era tudo escuro. Então Deus disse: haja luz e houve luz. Então veio a claridade. E para mostrar melhor para vocês, a parte clara Deus chamou dia e a parte escura noite. E assim foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus disse que haja separação entre os céus e os mares, e águas acima e águas abaixo. As águas se juntaram em cima e formaram as nuvens, e as águas embaixo formaram os mares. E assim terminou o segundo dia da criação. No terceiro dia, Deus criou a parte seca, que ele chamou de terra, e disse: você, terra, produza frutos e flores e ervas e tudo que a terra possa produzir. E produza fruto com semente e árvores com semente, para que possam nascer outras árvores. E assim separou a parte seca da parte molhada, a terra da água. E assim foi o terceiro dia. No quarto dia, Deus criou a lua para a noite e o sol para o dia. E foi esse o nome que ele deu. O sol governaria o dia e a lua governaria a noite. Sendo que a lua não tem luz própria. A lua apenas emite a luz do sol. A lua governa a noite. Ele também fez as estrelas e todas as estrelas, milhares e milhares de estrelas. E assim foi o dia 4. Ele também disse que o mar deveria produzir peixes de toda espécie, pequenos e grandes, todo tipo de peixe, todos os tipos de animais marinhos, os caranguejos, os siris e todo tipo de peixe, desde o menor até o maior. E que todos eles produzissem outros peixes, ou seja, o peixe ia ter peixinho, o caranguejo ia ter caranguejinho, segundo a espécie de cada um. Eles iam produzir a partir daquele momento. E Deus disse que no céu tenham aves de todo tipo, das pequenas e das grandes, as águias e os beija-flores, e que todos eles produzam segundo a sua espécie. A partir daquele dia, a águia passou a botar ovo para poder ter filhote de águia. E o beija-flor tão pititico
também teria filhotes de beija-flor. E assim a terra começou a produzir e o céu também. E assim foi o dia 5. No sexto dia, Deus disse: e agora que na terra tem animais de todo tipo, animais domésticos, animais selvagens, todo tipo de animais. Então, elefantes, leões, ursos, vacas, cavalos, girafas, zebras, cães, todo tipo, aranhas e moscas e abelhas e todo tipo de animais, e que todos eles produzam segundo a sua espécie, desde o menor até o maior. Todos eles iam produzir. Os elefantes iam ter bebês elefantes, os cavalos iam ter os bebês cavalo, os cachorrinhos iam ter os bebezinhos cachorro, as vacas iam ter os bezerrinhos e assim por diante. O menor animal ia produzir. E então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lembra no começo eu disse que Deus já estava lá? Mas ele não estava sozinho, porque senão ele diria, farei. Mas ele disse, façamos. Por quê? Porque Deus, o Filho, que nós conhecemos pelo nome de Jesus, também estava lá. A Bíblia diz que ele estava lá. E o Espírito Santo também estava lá. São 3 em 1. Eu explico como se fosse uma maçã. A maçã tem a casca, a maçã tem a polpa e a maçã tem a semente. E tudo isso é maçã, não é verdade? Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E todos eles são Deus, um único Deus. 3 pessoas em um. É difícil explicar. E também é difícil entender. Mas nós cremos por a nossa fé. O que é fé? Crer mesmo sem ver. Fé. Então ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E assim, criaram um homem chamado Adão. E Deus encarregou o homem de cuidar daquele lindo jardim, que se chamava Jardim do Éden. Era o homem que ia cuidar dos animais, os animais seriam amigos do homem. Tudo que a terra produzisse de alimento, Adão poderia comer. E assim Deus fez o homem. Do pó da terra, Deus fez o homem. Quando o homem estava pronto, Deus soprou nele, no seu nariz, Deus soprou nele a vida e o homem passou a ser vivente. Mas sabe, o homem tem uma diferença muito grande dos animais. Por exemplo, tem aqui uma aranha. O que as aranhas fazem? Fazem teias. Cada espécie de aranha, segundo a sua espécie, faz um tipo de teia, não é verdade? Você nunca vai encontrar uma aranha de determinada espécie fazendo teia de outra maneira, de outra aranha de outra espécie. Cada uma segundo a sua espécie, não é? Tudo que cada animalzinho faz, a abelha faz a colmeia, o marimbondo também faz a colmeia, tudo que um animalzinho faz, ele faz segundo a sua espécie. Mas o homem, Deus deu sabedoria para que ele criasse coisas diferentes. Quantas coisas o homem já criou? Quantas coisas o homem já inventou? Foi Deus que deu sabedoria para o homem criar coisas. Mas o homem não pode fazer coisas do nada. O homem precisa de alguma coisa para fazer. Precisa de algum material. Deus é o único que do nada pode fazer alguma coisa. Mas Deus soprou o Espírito, a vida, dentro do homem. E o homem passou a ser um ser vivente. E o homem passou a ser eterno. Porque ainda quando a pessoa não viver mais, a alma é eterna. Por isso que a Bíblia diz que a alma precisa de Deus. Nós precisamos de Deus, porque nós nascemos pecadores. Eu ainda vou falar sobre isso na próxima lição. Nós nascemos pecadores, a Bíblia diz. E nós precisamos do perdão de Deus, reconhecer que precisamos de Deus, para que um dia a nossa alma, o nosso verdadeiro eu, vá morar no céu com Ele. Sabe aquilo que Ele soprou dentro de nós? Porque quando Ele soprou em Adão, Ele soprou dentro de cada um de nós. É a vida, foi Deus que nos deu, foi Deus que nos fez. E nós pecamos, o homem pecou. Você vai saber isso na próxima lição. E só Deus pode perdoar os pecados. Porque neste jardim, o homem estava perto de Deus. Mas o homem depois fez uma coisa que o afastou de Deus para sempre. E só através do perdão é que nós possamos ficar com Deus novamente. Nós podemos ficar com Deus novamente. E Deus está preparando um lugar no céu para todos aqueles que o receberem e tiverem o perdão dos seus pecados. Sexto dia, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, e soprou a vida nele, e deu inteligência para ele.
e colocou ele para viver neste maravilhoso jardim, onde o plano de Deus é que o homem fosse muito feliz aqui. E então assim terminou o 6º dia. Então veio o 7º dia, e no 7º dia Deus descansou. Mas não descansou porque Deus se cansa, porque Deus nunca se cansa. Sabe por que ele descansou? A Bíblia diz que ele viu que tudo era muito bom, então ele descansou da sua criação. Ele ficou descansado, porque tinha feito coisas boas e bonitas como hoje nós vemos. Uma árvore não é tão bonita, uma flor não é tão bonita, um pássaro não é tão bonito. Tudo isso foi criado por Deus. Sabe uma coisa? Tem gente que pensa que o mundo foi criado a partir de uma explosão. Você já viu o que acontece quando se explode alguma coisa? Você já viu alguma coisa explodir e as coisas ficarem em ordem? Então, quando acontece uma explosão, pum, as coisas saem do seu lugar. Então, o mundo não pode ter sido criado por causa de uma explosão. Outras pessoas dizem que as coisas apenas apareceram. Mas como as coisas apareceram e elas estão em ordem até hoje? As pessoas que estudam os planetas, que estudam o sistema solar, que estudam o universo, já descobriram que existe uma ordem muito bem feita e bem organizada no universo. Só pode ter sido organizada por uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Nós cremos porque a Bíblia assim o diz. Então, no 7º dia, Deus descansou de tudo aquilo que ele fez, porque ele estava feliz com a sua criação. Tudo isso está escrito aqui no primeiro livro de Moisés, o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, que significa início, começo. Então, é preciso fé para crer em todas essas coisas, crer que Deus existe, sendo que nós não vimos, mas a Bíblia diz que ele sempre existiu, porque Deus é eterno. A palavra para hoje é fé. Que você possa também descansar no cuidado de Deus. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você pode descansar porque Deus está cuidando de você. Na semana que vem, nossa história vai continuar e você vai saber o que aconteceu que afastou o homem de Deus para sempre. Não perca a próxima lição, a próxima história. A palavra de hoje é fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Já agora eu faço questão de encontrar aqui para vocês Hebreus, vamos lá? Vamos rapidinho até Hebreus. Hebreus é um livro da Bíblia, na verdade é uma carta para os Hebreus. Está aqui no capítulo 11, vamos ver comigo? No versículo 6. O que está escrito aqui? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que significa galardoador? Significa que Ele é o recompensador daquelas pessoas que o buscam, que creem nele, que sabem que precisam do perdão dos pecados, que creem em Jesus, o Filho, que foi enviado para perdão dos nossos pecados, e que um dia vamos morar no céu e seremos recompensados pela nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Não percam a próxima lição. Você vai saber o que foi que afastou o homem de Deus para sempre. Até lá!